Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elcio, sou analista de projetos e implantações aqui da PHS Brasil e no vídeo de hoje eu vou ensinar a você a como adicionar vários usuários no portal do Microsoft 365. Esse vídeo é para você que gostaria de adicionar vários usuários no portal do Microsoft 365 utilizando uma planilha CSV. Já que no portal do Microsoft 365, na opção de usuários, você pode vir até a opção adicionar vários usuários. Aqui é possível verificar a adição de usuários através de lista. Você consegue adicionar vários usuários, mas você precisa adicionar as informações aqui no portal, tá? Mas o que nós vamos verificar hoje seria a adição de vários usuários através de uma planilha CSV, tá? Selecionando essa opção aqui abaixo, você já tem a opção de carregar a planilha, mas como nós não temos ainda uma planilha dedicada para isso, eu vou utilizar essa opção para que eu baixe um modelo já preenchido para que eu possa ter mais ou menos a ideia de como eu posso fazer isso, tá? Então eu vou executar o download aqui do documento, vou abrir, e como vocês podem ver, as informações em um arquivo CSV são separadas através de vírgula, tá? Então, a primeira linha seria o título, onde você precisa acompanhar a adição dos dados dos colaboradores conforme o título, para que quando importar no painel não tenha nenhum problema, e as informações fiquem cada uma no seu devido campo, tá? Como vocês podem ver aqui na parte superior, tem diversas informações que você consegue adicionar através de uma planilha CSV. Para conseguir essas informações, inicialmente, creio que fique mais fácil que você tenha ela em uma outra planilha, em algum outro local salvo, para que você possa organizar e já adiantar esse trabalho de colocar as informações dos usuários uma seguida da outra, separadas por vírgula e na mesma ordem, tá? Então, eu já deixei preparado aqui para auxiliar a gente uma outra planilha que eu vou ensinar vocês a como agrupar todas essas informações e já separá-las por vírgula, tá? Para facilitar o vídeo, eu já deixei na sequência, então eu só vou agrupar todas as informações e separar por vírgula. Depois eu vou dar uma informação muito importante para vocês, tá? Como vocês podem ver aqui, eu vou atribuir somente o e-mail, o nome, o sobrenome, o nome de exibição, o cargo e os departamentos. Mas, para que você consiga adicionar esse usuário em uma planilha CSV no portal da Microsoft, você precisa adicionar as vírgulas de separação de uma informação para outra, independente se você tem conteúdo naquela informação ou não. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, para que eu possa agrupar todas essas informações, eu vou digitar OK, vou selecionar a primeira coluna, vou colocar o e-comercial, tá? Aspas, entre as aspas, o que eu quero adicionar entre uma informação e outra. No caso, se eu der um espaço, ele vai ficar com um espaço, tá? Mas no nosso caso, eu quero adicionar uma vírgula nessa informação. Então eu coloco vírgula, aspas, e aí, para adicionar a próxima célula, eu preciso adicionar o e-comercial novamente. Somente na primeira célula que você não precisa do e-comercial antes, tá? Então eu vou correr um pouquinho o vídeo, mas basicamente isso para agrupar todas as células. No final eu mostro para vocês novamente. Após selecionar a última célula que você finalizar, não vou selecionar mais nada, eu não preciso adicionar o e-comercial ou as aspas, tá? Então basta dar um Enter. Ele já agrupou como eu desejo todas as informações necessárias separadas por vírgula, tá? Então, como vocês podem ver, conforme eu disse, a primeira célula não precisa do e-comercial antes e a última célula não precisa do e-comercial depois, tá? Mas entre elas você precisa adicionar exatamente dessa forma para agrupar. Caso eu tivesse mais informações aqui embaixo e gostaria de replicar essa fórmula para os demais, basta eu selecionar a célula em que eu realizei a fórmula, posicionar o mouse no canto da célula e arrastar para baixo. Como vocês podem ver, vai ficar somente as vírgulas, mas se eu adicionar informações aqui, ele já vai atribuindo automaticamente, tá? Isso você pode fazer para essa quantidade de conteúdos ou caso eu tivesse mais. Seria somente adicionando o e-comercial, as aspas, a vírgula
e você consegue adicionar para a quantidade de informação que você desejar, tá? Então aqui no caso eu vou excluir tudo isso, vou adicionar somente o Leandro para teste, tá? Só que se eu vier aqui, copiar do Leandro e colar a informação dele na planilha para que a gente possa importar, vai apresentar um erro. Eu vou salvar para mostrar para vocês, tá? Então eu vou salvar aqui a planilha. Como pode ver, ela salvou. Então eu não removi do downloads, então ela continua salvo no mesmo local, tá? Vou fechar para não ter problemas. Vou até a página do portal da Microsoft novamente. Vou selecionar que eu gostaria de acrescentar por um arquivo CSV. Vou importar o documento de downloads. Como vocês podem ver aqui, a data é a mesma de alteração. Vou clicar sobre ele, vou importar. E como vocês podem ver, apresentou o erro, tá? Eu posso clicar aqui em exibir erro para que eu possa verificar melhor. E ele me dá uma mensagem de erro. Então, caso eu tenha outros problemas, eu posso verificar por aqui. Neste caso, eu já sei onde foi o erro, tá? Lembra que eu disse para vocês anteriormente que independente de ter conteúdo ou não em um campo, ele precisa existir? É o erro que está acontecendo neste caso, tá? Eu não adicionei as demais vírgulas aqui como deveria, tá? Então, no meu caso, vou adicionar aqui, vai ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, aqui no caso, eu adicionei o nome de usuário, que seria o e-mail, o nome, o sobrenome, nome de exibição, cargo e departamento, tá? Então, eu preciso fazer o quê? Copiar todas as vírgulas que tem daqui para frente para que eu consiga adicionar o meu usuário com êxito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir até aqui. Vou até o departamento em que eu adicionei, vou copiar tudo, vou colar em uma célula qualquer. Vocês não vão precisar fazer isso todas as vezes, somente uma vez, tá? Então eu vou remover essas informações, que eu não preciso delas, para que eu tenha somente as informações das vírgulas, tá? A quantidade de vírgulas necessária para que eu possa concluir a adição deste colaborador. Então eu vou copiar todas as informações para que eu possa separar e remover todas as vírgulas, tá? Então eu vou selecionar aqui. Vou colocar em uma célula qualquer somente para que eu remova as informações que não me interessam. Vou remover aqui para ficar mais fácil, tá? Após realizar a exclusão de todo o conteúdo, ficou somente as vírgulas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas vírgulas, vou até a outra planilha em que me auxiliou a junção de todos os documentos e logo após eu vou precisar adicionar essas vírgulas para que eu tenha concluído com êxito a minha junção das informações do usuário. Para facilitar a junção da vírgula neste agrupamento, eu vou colar elas aqui. Vou até a minha fórmula, vou adicionar o e-comercial, aspas, eu não preciso adicionar nenhuma vírgula porque ela vai vir na próxima célula, tá? Então eu coloco aspas novamente, e-comercial, e seleciono a linha superior onde eu colei a quantidade de vírgulas necessária para que eu possa concluir a fórmula. Vou dar um Enter, como vocês podem ver ele já atualizou aqui, vou realizar o mesmo processo de cópia. Vou remover tudo isso daqui. Vou colar a informação novamente que eu copiei. Vou salvar novamente, já está salvo. Vou fechar para que nós não tenhamos problema, tá? E vou carregar novamente o arquivo. Ele já validou, como vocês podem ver. Se eu avançar, ele já vai carregar a quantidade de usuários que eu tenho aqui. Tá? Então, nesta guia eu posso atribuir ou não uma licença, eu não vou atribuir, somente para teste, vou avançar e adicionar o usuário. Também que eu parei bem em hora. Após adicionar, como vocês podem ver, ele me deu um breve relatório. Eu posso enviar as informações de entrada para um e-mail específico e aqui em cima também ele já me dá um breve relatório. Eu vou fechar. Vou procurar o usuário que nós acabamos de adicionar, como vocês podem ver, Leandro Santos Pipe PHS2. E vou verificar as informações que nós preenchemos lá na planilha, tá?
Como vocês podem ver aqui, Leandro Santos, o nome de exibição, o cargo e o departamento. E dessa forma você consegue adicionar 1, 2 ou 10 usuários, quantos usuários desejar, tá? A parte mais complexa de adicionar um usuário através de uma planilha CSV seria conseguir organizar desta forma ou ter uma planilha com todas as informações que você precisa e criar essa fórmula para que possa agrupar e já separar por todas as vírgulas, tá? Caso você vá utilizar todas as guias necessárias, você não precisa fazer essa questão das vírgulas que eu ensinei anteriormente, tá? Caso você vá acessar somente algumas, como eu utilizei como exemplo, você precisa adicionar as vírgulas de separação dos conteúdos. E dessa forma você vai conseguir atribuir vários usuários ao portal do Microsoft 365 utilizando uma planilha CSV. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Qualquer dúvida, estamos à disposição para auxiliar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.